E os demais irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Amém? Todos encontraram? Colossenses 1. Verso 24 e 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora pulo para o verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Vamos orar mais uma vez. Deus amado e querido, estamos diante da tua santa palavra inspirada. O teu povo se reúne em torno da tua palavra. E essa noite nós queremos pedir humildemente que o Senhor fale aos nossos corações. Possamos ser transformados pelo poder da tua palavra. Usa-me apesar de mim, nas minhas deficiências, fragilidades, que eu não seja empecilho para aquilo que o Senhor tem a falar ao teu povo, e que teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar a tua palavra nos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados, mais parecidos com Jesus Cristo. Assim eu te oro, em nome de Jesus, amém. Não vou fazer uma exposição, hoje nós queremos falar sobre o tema que foi tratado no retiro de jovens. Então, os jovens estavam desde sexta-feira tratando do tema comunhão, parceria, compartilhamento, que é o significado dessa palavra comunhão, koinonia. E eu então decidi falar um pouco para a igreja também. A igreja ela tem crescido em número. E à medida que uma igreja cresce em número, ela cresce também de distanciamento. E isso tem preocupado bastante a liderança da igreja. E aí, quando nós crescemos assim, nós podemos nos perder e deixarmos de viver o amor e cuidado que caracteriza um cristão. Então, uma igreja grande, ela acaba perdendo isso, e ela deixa de ter essa característica fundamental de uma igreja, que é ser irmão de fato. Então, a gente se chama de irmão, mas tem que ser irmão de verdade. Não é só dizer, e aí, irmão, e tal, não. Fazemos parte da família de Deus, somos filhos de Deus, e isso nos preocupa muito, para nós não virarmos um aglomerado de pessoas que vem, cultua e não tem nenhum relacionamento. E assim nós não vamos conseguir obedecer a Deus nos mandamentos de uns aos outros, e vamos enganar a nós mesmos e os outros também, vivendo como se fôssemos cristãos, sem cumprir o beabá do cristianismo. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Vocês já ouviram muito sobre a importância da comunhão. Eu quero focar hoje no quanto nós devemos nos esforçar
para isso. Porque nós temos dois caminhos diante da igreja crescendo. O que eu faço? Eu paro de crescer? Essa eu acho que não é uma boa opção. Porque o crescimento é um ato do Espírito Santo. E ele decide o quanto a igreja vai crescer. E o outro caminho, diante disso, dessa boa problemática, mas que pode nos destruir enquanto igreja, é se esforçar mais. E é dentro desse se esforçar mais que eu quero essa noite olhar para alguns textos, extrair de lá a própria postura de alguns servos de Deus e como eles encaravam esse aspecto, e assim podemos aprender com eles sobre esse esforço. O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês de como esse deve ser o caminho, você deixa marcado aí, e você volta um pouco e vai em Atos, capítulo 2, para você ver um fenômeno. Atos 2, verso 42. Olha só o que esse texto diz, como é encantador. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como? Juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a igreja está vivendo. Percebam que o movimento da igreja não é um movimento missionário, é um movimento comunitário. E o Espírito vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Esse padrão vai se repetir no capítulo 4. A igreja ela vai vivendo em comunidade e Deus vai salvando. Porque o movimento missionário começa aqui dentro e não lá fora. Lembra que Jesus vai dizer, se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí na oração sacerdotal em João 17, ele pede o que? Pai, faz com que eles sejam um, como nós somos, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a tornar Cristo conhecido, o evangelho começa aqui dentro, numa vida comunitária, certo? Então isso precisa ficar muito claro. E aí quando você olha para esse texto aqui, como que a igreja vivia, aí você olha, devia ser uma igreja pequena, para viver desse jeito aqui, pastor, como é que dava certo esse negócio? Aí você lê o verso 41, que é o verso que antecede 42. Porque ele diz, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Pessoas. Então se converteu logo de ruma, né? Muita gente. E aí a igreja mantinha essa característica de viver nessa comunhão. E depois vai se converter de 5.000 e por aí vai. É uma mega igreja. Olha comigo aí o capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém,
lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Aqui, quando ele fala nenhum necessitado havia entre eles, é porque ele está dizendo que não havia nenhum pobre, não. Tinha pobres. Só que esses pobres não passavam fome, porque a família da fé cuidava uns dos outros. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando a gente olha para esse texto, a gente pensa assim, pastor, isso aí não existe não. Isso aí é conversa, não existe. Aqui é o registro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. Isso não é uma mentira. Isso aqui existe. Nunca meça o que Deus diz pela sua vida. Quando a gente olha para isso aqui e acha muito difícil, é porque a gente não é capaz de dar um bombom às vezes. Imagine vender um bem meu para ajudar alguém da igreja. Aí você se mede por você. Aí como você olha para o seu coração avarento e diz assim, nunca que eu vou fazer isso aí. Claro que você não verbaliza isso. Só que para se proteger, você diz o quê? Isso aí não existe não. Isso aí não tem nem perigo de existir. Existe, é real. É o poder do evangelho. As pessoas olhavam para essa igreja no primeiro século, esse movimento comunitário, essa família, se chamavam de irmãos. Qual o significado de um irmão? Lá em casa nós somos 7 irmãos. E qual era o significado de irmãos para nós? O que é meu é dele. Não é assim? Quem tem irmão aí? O que é meu é dele, é nosso. Isso aqui é nosso. Então, a gente, um bocado de homem, né? A gente usa a roupa um do outro. Meu irmão Carlão está aqui, para quem não conhece, né? Pobre do Cleito, estava arrumado já, e o Carlão dizia, tira essa blusa aí que eu vou usar. Aí disse, deixa eu inaugurar. Aí era o mais velho, né? Tinha autoridade. Mas era tudo junto. Tudo junto. Certo? Então, quando a gente brigava, o pai fazia sabe o quê? Colocava a gente de joelho, abraçado de frente, assim. Eu e o Diano, um com ódio do outro. A vontade era de ter força para abraçar e quebrar os ossos, né? Mas tinha que ficar junto. O pai dizia, estou criando cachorro não, estou criando gente. Era ali. A gente tinha que estar junto. Às vezes chegava para comer alguma coisa, chegava com uma comida, aí era muita gente, chegasse com recheado, aí me dá um. Aí se não quisesse dar, o pai tem que dividir para tudinho. O Márcio era mais esperto, colocava todinho dentro da boca e não dava tempo a gente. Nem pedir um pedacinho, né? Mas o pai disse, se trouxe aqui seus irmãos, viu, tem que dividir. Então é uma família, é tudo em comum ali. No passado tinha isso muito forte. Por exemplo, quando um irmão se envolvia numa briga, o pessoal dizia, briga é briga de irmão, quando tem outros irmãos envolvidos, porque você dá a vida por ele. É tipo assim, mexa comigo, mas não mexa com meu irmão não. Não é mais ou menos assim? É desse jeito. Então, quando a pessoa estava ali xingando, lhe batendo, você aguenta ali, mas quando mexe com seu irmão, aí o negócio esquenta. Raniel faz isso não, Raniel. Raniel está comentando aqui, fazendo assim para Raniel, não consegui decifrar. Mas, enfim, tem essa característica de irmandade. E o que se espera de nós, enquanto cristãos, irmãos em Cristo, e o sangue que nos une é maior do que o sangue, porque é o sangue de Cristo. Nosso relacionamento não vai se acabar quando a gente morrer aqui, não. Será eterno. Então é algo muito maior. E nós provamos que passamos da morte para a vida, ou seja, que somos crentes, porque amamos
os irmãos. Então, é uma característica que nos distingue ou que prova que somos crentes. Esse amor. Pastor, porra, não tenho não, pois você não é um regenerado. Pode ter certeza disso. Você precisa se arrepender hoje, porque você está caminhando para o inferno. É uma marca do cristão. Quem fez isso? O Espírito Santo. Porque não dá nem para entender. Às vezes você encontra outro cristão e você nem tem contato com ele, mas tem um amor ali que você não sabe explicar. Não é assim? É um negócio assim. Pois pronto, foi o Espírito Santo que fez. Ele nos transformou. Então, nós somos crentes e temos que viver isso aqui. Essa unidade, essa comunhão. À medida em que crescemos, nos distanciamos. O que vamos fazer? Não vamos parar de crescer. Olhamos para o texto sagrado, que é descritivo, está narrando o que acontecia na igreja primitiva, e deixa claro que isso é possível mesmo numa mega igreja. Então, não temamos o crescimento, nós só precisamos nos esforçar mais. Então, vamos lá, qual o segredo então, para essa igreja viver assim? Esforço. Esforço. Vocês vão perceber que eles abriam mão do que eles possuíam, e eles estavam juntos, de vez em quando. Como é que eles estavam juntos? Todo dia eles estavam juntos. Todo dia estavam juntos. Eu estava falando para a mocidade, numa reunião que a gente teve lá, que na minha época eu tive um grande privilégio de fazer grandes amizades na minha mocidade. Por quê? A gente se encontrava na igreja e tudinho praticava karatê. Então, na semana, a gente se encontrava na academia. E as moças da igreja iam assistir os treinos, às vezes. E nos finais de semana, a gente, para ficar junto, a gente dormia na academia, os homens, né? Estava todo mundo lá. E quando não tinha programação na igreja, a gente se reunia para ir atrás de algum culto. Queria estar junto, a gente queria estar junto. E aí isso nos ajudou muito a viver em comunhão, a crescer, né, nessa amizade. Muitos dos jovens casaram, né, ali dentro da mocidade, tem pelo menos 4 casamentos dessa mocidade. E aí a gente conseguiu, então, caminhar juntos ali de verdade, um dormindo na casa do outro e tal, e se cuidando, e chorando junto, e se alegrando junto, vivenciando isso. Então, foi um tempo muito gostoso de se viver, a gente teve esse privilégio. Hoje, infelizmente, está cada vez mais difícil, né, para os jovens conseguirem viver isso. Muita ocupação, trabalho, estudo, e parece que o tempo está mais curto e isso é difícil. No entanto, apesar da dificuldade, isso não vai ser uma desculpa aceita diante de Deus. Não é poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, a minha época foi muito difícil. Então, o Senhor entende aí, né? Não. Ele não vai aceitar isso. Ele espera que nos esforcemos. Nenhum momento da história humana, nenhuma cultura altera as ordens de Deus. O que Deus diz em sua palavra, o que Ele espera do seu povo, é isso em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer cultura. Então, voltemos para o texto de Colossenses e vamos ver como é que Paulo ele encarava isso. Colossenses 1, versos 24 a 25. Ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Como que alguém pode se alegrar quando está sofrendo pelo outro? Por um irmão? Como? Ele muda a perspectiva do sofrimento. Porque o sofrimento, ele carrega consigo dor e tristeza. Só que tem algo por trás aqui que consegue tornar esse sofrimento
algo feliz. Como? Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E aí lembra que Paulo escreve isso aqui da prisão. Ele não está numa situação confortável. Ele se regozija nesse sofrimento pelos irmãos. E o que Paulo tinha que tem se tornado tão raro e tão difícil no nosso tempo? Tudo, meus amados irmãos, quando se trata de servir aos outros, tudo isso deve gerar em nós, ou para nós, um custo, cansaço, desconforto, quando você pretende beneficiar o outro. A grande problemática é que a cristandade do século XXI, quando essas coisas estão na mesa, custo, às vezes custo financeiro, cansaço, desconforto e outras coisas mais, quando isso é pelo outro, eu fujo disso. Quando é por mim, tudo bem. Sempre nos perguntamos, vai ser bom para mim? O que eu vou ganhar com isso? Você nunca pergunta, ei, vamos fazer algo aqui? Vai ser bom para o outro? Né? Você pergunta geralmente, vai ser bom para mim? Vai ser vantajoso? Vai ser lucrativo para mim? Eu vou ganhar algo com isso? Não. Vai ser só o outro, vai ser bom para o outro. Vai ter desconforto para mim? Vai ter cansaço? Vai ter custo? Então eu estou fora. E aí nós precisamos olhar para essa postura egoísta e encarar isso como pecado. É preciso mudar a chave, enquanto oramos, congregamos e servimos a Deus. Essa chave egoísta de estar pensando sempre em si, sempre centrado em si, no seu ego, em como isso vai beneficiar a você mesmo. Essa chave precisa mudar. É como orar. Nós vamos pedir algo a Deus. Eu já ensinei isso para vocês. Você vai pedir algo a Deus. Por que você quer o que quer? Eu sempre imagino Deus dizendo assim, ó, quando eu peço algo, e aí eu fui treinando minha mente e quero que vocês façam isso também. Deus dizendo, o que o meu reino ganha com isso? Geralmente você não pensa nisso, né? Não pensa. Então tenta pensar assim, Deus, eu quero passar naquele concurso. Me abençoa para que eu faça uma boa prova e tal e tal. Aí você vai imaginar Deus perguntando, o que meu reino vai ganhar com isso? O que o meu povo vai ganhar com isso? Ah, Deus, eu nem pensei nisso. Se você for bem sincero, dificilmente você pensa nisso. Deus, abençoa o meu filho para que ele se dê bem, tenha uma boa profissão e tal. O que o meu reino vai ganhar com isso? Se eu abençoar teu filho, o reino vai ganhar o que com isso? Geralmente nós não pensamos nisso. E aí aqui é uma oração, nossa, é uma oração muito pecaminosa. Porque, irmãos, o ponto aqui é assim, ó, Deus está realizando algo grandioso. E quer saber o quanto isso é grandioso? É que envolveu a morte do filho dele. Num plano eterno de salvar pessoas, isso envolve a morte do filho dele. É Deus tornando o seu nome conhecido através desse filho enviado, da regeneração que ele faz nos homens, do louvor que ele vai receber de povos, tribos, línguas e nações. Esse é o plano de Deus. Aí nós chegamos com o nosso planinho falido. Deus, abençoa aqui meu plano. Aí Deus diz, e o meu plano? Ah, Deus, isso aí depois a gente pensa. Eu no Senhor porque eu quero que o Senhor abençoe o meu plano. Eu nem penso nesse teu plano aí. Talvez um dia eu tenha tempo para ele. Claro que você não ora assim, mas lá no seu íntimo é exatamente isso que você diz. E aí se torna difícil para nós viver essa vida vivida pelo outro. Porque geralmente vivemos para nós e para os nossos, quando nós deveríamos viver pelo outro. Essa é a vida de um crente.
que lá em Filipenses capítulo 2, ele diz, nada vocês devem fazer por contenda ou vanglória, mas cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí ele vai dizer assim, e tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, ele quer que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Depois ele vai usar 2 personagens de exemplo, que é Timóteo, que não busca os seus próprios interesses, e depois Epafrodito, que adoeceu mortalmente para poder fazer uma viagem e levar uma oferta da igreja de Filipe para Paulo, que estava preso, e trazer-lhe notícias de volta. E Paulo diz, honrem a homens como esse, que por causa da obra de Cristo, ele quase morre e ele estava disposto a morrer pela obra de Cristo. E o que ele estava fazendo pela obra? Cuidando do missionário, cuidando de Paulo. E aí para nós isso é difícil, porque nós fomos criados numa cultura de que nós temos que sempre ter vantagem, temos que ganhar, temos que guardar, é para mim, é meu, é para os meus, eu tenho que me garantir aqui, e você nunca pensa no outro. Nunca pensa. A cultura americana, né, ela tem isso um pouco diferente, até porque na sua origem foi de cristãos. Então o americano ele poupa para ajudar o outro. Por isso, muitos missionários foram enviados e viviam muito bem quando eram enviados. Porque a cultura ela tem isso, né, de pensar no outro, de ajudar o outro. E a cultura brasileira não, é sempre de tentar ganhar o máximo para si, vivendo nesse egoísmo. E é surreal para a gente criar uma poupança para ajudar outras pessoas. Já pensou nisso? Não tem nem para mim, né? Como é que eu vou organizar a minha vida para ajudar as pessoas? Dentro do meu orçamento lá na... Já pensou nisso? Uma das tarefas que nós passamos para os futuros vocacionados é que eles têm que ajudar alguém financeiramente. Então, todo vocacionado tem que estar ajudando, discipulando alguém e gastando com alguém, pagando alguma coisa para alguém. Porque nós entendemos que alguém que é irrepreensível, ele é alguém que ajuda as pessoas, que ajuda as ovelhas, os irmãos, o próximo e por aí vai. Então, Paulo, meus amados irmãos, nesse texto aqui, ele se regozija no seu sofrimento, ele se alegra no seu sofrimento. Ele preenche o que resta das aflições de Cristo na sua carne, a favor de quem? Do seu corpo, que é a igreja. A ideia aqui não é que Paulo está preenchendo o resto dos sofrimentos de Cristo lá na cruz para a nossa salvação, não. A ideia é que os inimigos de Cristo, apesar de sua morte na cruz, eles não se cansam de persegui-lo e causar-lhe mal. E agora eles fazem isso ao corpo que é a igreja. E aí Cristo, talvez você não consiga ver a igreja como esse corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e tem a sua igreja. Ele se identifica com essa igreja porque é o seu corpo. Lembra quando Paulo está perseguindo a igreja? Ele diz, Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Ele perseguia os cristãos. Então, Paulo, ele se regozija porque ele está fazendo parte disso. Essas aflições que Cristo sofreu e está sofrendo por meio do seu corpo, Paulo também está completando esse resto desse sofrimento pelo seu corpo, que é a igreja dele. E aí isso aqui é incrível, porque para nós é difícil se alegrar no sofrimento. E é muito mais difícil se alegrar no sofrimento pelo outro. Entende? Quando o sofrimento é por mim, já é difícil. Imagine pelo outro. Imagina Paulo, o quanto ele foi traído pelas igrejas. O quanto ele foi caluniado pelas igrejas, o quanto os irmãos, de forma tão simplista, deixaram de acreditar em Paulo para acreditar em falsos mestres. Mas ainda assim, ele se regozijava nesse sofrimento, pela igreja do Senhor.
Paulo se alegra no sofrimento. Por que ele se alegra nesse sofrimento? É por causa do que esse sofrimento, ou essa tristeza significa. Ela completa as aflições de Cristo. Então não é um sofrimento qualquer. Eu estou completando as aflições de Cristo. É pelo corpo, é pelo povo. E isso me alegra. Eu não estou sofrendo por qualquer coisa. Eu não estou sofrendo por mim mesmo, pelas minhas derrotas, pelos meus fracassos. É um sofrimento por algo nobre. Eu estou sofrendo e eu me alinho com Cristo. Eu me torno um parceiro de Cristo no sofrimento pelo seu corpo. Não é incrível isso? Você já pensou nisso? Você ficar do lado de Cristo, sofrendo junto com Ele, completando parte do seu sofrimento pela sua igreja, pelo povo. Que incrível, que sofrimento fantástico. Como isso deveria nos alegrar. Mas para nós é difícil experimentar isso. Porque quando nós vemos um pouquinho de desconforto, não dá para mim não. Não, estou fora. Não consigo. E aí você vai usar uma desculpa. E aí você vai vivendo a vida sem nunca ter esse privilégio de sofrer por causa do corpo. Por causa do povo de Deus. Então, meus amados irmãos, alguns de nós aqui estão há 10 anos como crentes e não sabem o que é isso. Nunca padeceram pelo corpo de Cristo. Nunca derramaram uma lágrima. Estão vivendo suas vidas bem, passando bem, sem se importar com ninguém. Que triste, né? Será que esses são os passos do nosso Cristo? Será que é isso que Ele espera de nós? Claro que não. E aí, você, pastor, mas como é que seria esse sofrimento aí? Por que a gente... porque eu até queria sofrer, mas eu não vejo a oportunidade. Claro. Você foge no primeiro desconforto. E nunca verá. Você já viu a pessoa que diz assim, eu sou doido para aconselhar. Você quer chorar com os que choram? Se envolve no aconselhamento bíblico. Não é assim? Uma das coisas que você vai viver muito são lágrimas. Lágrimas e lágrimas. Alguns de vocês sabem o que é isso, que nós já choramos juntos. Aí você diz, eu quero aconselhar. Aí a gente vai e monta um curso, você não tem tempo. A gente faz uma reunião uma vez por mês para treinar você não tem tempo. Tem um curso lá no Cibima, não tem tempo. Aí vem dizer que quer sofrer? Não, na sua agenda não cabe a agenda do reino. E aí eu poderia citar vários exemplos aqui. Você faz o que lhe convém, o que você gosta, o que te dá prazer ali e tal, que é confortável, que não exige um pouquinho a mais de você. Aí, mas isso não quer dizer que você não sofre, você sofre por outros objetivos. Você sofre por uma graduação, e nada errado nisso, tá? Mas você às vezes enfrenta um mestrado e tal, e aí você calcula os custos, não, eu preciso e tal, legal, nenhum erro com isso, nenhum problema em angariar um diploma, uma carreira mais excelente, nenhum problema com isso. Eu só falo isso só para você fazer o exercício assim na mente, ó. Eu faria isso pelo reino? Eu sei que eu faço isso por mim, mas e pelo reino? Eu dedicaria esse tempo aqui, eu me gastaria a esse ponto por pessoas do reino? Aí você vai ter que responder isso ao seu Deus, ao seu Salvador. Paulo se alegra no sofrimento,
pelo que isso significa. É viver como um parceiro de Cristo nos sofrimentos pelo seu corpo. E Paulo se alegra nesse sofrimento por causa de quem, ou a favor de quem ele está sofrendo. É a favor do corpo de Cristo. São essas pessoas pelas quais Cristo morreu. Eu estou sofrendo por elas. Por isso eu me regozijo. Porque eu me torno um parceiro de Cristo sofrendo pelo seu corpo, que é a igreja. Que incrível. Que magnífico. Que honra. E aí Paulo, então, no verso 28, ele vai concluir essa sentença. Eu quero que você olhe para isso com bastante atenção. Ele diz no verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui ele anuncia Cristo, ele adverte os homens a respeito das ordens de Cristo, e ele ensina esses homens sobre o que é andar com Cristo, para que ele possa apresentar esses homens maduros em Cristo Jesus. É esse o trabalho, é anunciar, advertir e ensinar. Isso dá muito trabalho, não dá não? Como isso dá trabalho? Anunciar, advertir e ensinar. Isso custa tempo? O que vocês acham? Discipular alguém, né? Haja tempo, haja paciência. Aí a pessoa está crescendo, está indo bem, de repente cai, você vai lá e junta e chora. Vamos de novo, vai dar bom. E aí vai, e aí você ensina as coisas, adverte, está errado aqui. Aí a pessoa às vezes se revolta, fica chateada. Aí depois cai, vem só os cacos e você vai lá e ajuda. É isso. Então ele está trabalhando duro nesse projeto de tornar as pessoas parecidas com Cristo. Maduras em Cristo. E aí aqui, irmãos, por que isso é extremamente importante? Romanos 8, 28, vocês sabem, né? O que é que diz? Todas cooperam. Ixi. Para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Aí ele vai e continua o texto no verso 29. Aos que conheceu, de antemão os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha que incrível. Lá na eternidade passada, no concerto eterno, a Trindade Santa se reúne, cria um plano que vai matar um dos membros da Trindade, o Filho, para salvar você. E aí o Espírito vai começar a trabalhar em você e torná-lo parecido com Cristo. Quando Deus planejou isso? Na eternidade, antes de nós existirmos. Esse é o plano de Deus. E assim ele vai tornando o seu nome conhecido através dos discípulos de Jesus, que são a imagem de Jesus. Por isso Paulo diz que ele sofre novamente as dores de parto até ser Cristo formado em vós. É sofrimento até ser Cristo formado em vós. No plano de Deus original, ele cria o homem e a mulher e diz: vão, encham a terra. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Assim ele vai tornar a sua imagem conhecida em toda a terra. Vai encher a terra do seu conhecimento. Mas aí vem o pecado. Caim mata Abel. Que imagem de Deus distorcida aqui. Então ele envia o seu filho para nos salvar e continua o plano original. De dizer agora para os seus discípulos: vão em todas as nações e façam discípulos, pessoas parecidas com Jesus.
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E assim ele vai enchendo a terra de pessoas feitas à imagem do seu Filho. E esse é o trabalho do Espírito Santo. É isso que ele está promovendo na igreja. Paulo entende isso e ele está trabalhando duro nisso, anunciando, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Você está fazendo isso? A pergunta não é, estão fazendo isso com você? Não, não é essa a pergunta. A pergunta é, você está fazendo isso? Porque a nossa mente pecaminosa, talvez nesse momento você esteja pensando assim, pastor, realmente você tem razão. Ninguém faz isso aí comigo. Ninguém está trabalhando na minha vida. Mas, e você? Está fazendo com alguém? Não é? A ordem não é, fique quieto e esperem que venham fazer com você. A ordem é você ir e fazer. Precisamos mudar a chave. Repensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Paulo, então, vai chegar no que eu queria focar aqui, que é o nosso ponto. A questão do esforço. Paulo diz assim, gente, ó. Meus amados irmãos. Para isso o quê? Verso 29. Para isso o quê, irmãos? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Certo? Para isso, o que eu faço? Paulo vai dizer. Para isso é que eu também me afadigo. Para isso é que eu também me afadigo. Sabe o que significa fadiga? Ou afadigar é trabalhar ao ponto de exaustão. Não aguento mais. Eu estou sem força nenhuma. Eu estou trêmulo de tanto trabalhar. É isso. Então, isso aqui parece surreal para nós, porque nós estamos tão longe disso aqui, que você olha para isso aqui, não, isso aqui é impossível. Isso aí foi só Paulo que fez. Não. Foi só... Conheço puritano, o cara orava... Conheço puritano, ó. Já ouvi, né, sobre puritanos. Do século XVIII ali, chegavam a orar 7 horas. Alguns deles passavam mal. A esposa, querido, batia na porta, querido, você está 7 horas sem comer. Aí dizia, como eu posso me preocupar com comer se tem 3.000 almas que eu vou prestar contas diante de Deus e eu nem sei como elas estão agora. A vida de um cara desse, de um homem desse, ele está pensando só nas ovelhas, nos irmãos. Ele está se afadigando, chegando à exaustão. E aí aqui o que é doído para a cristandade do nosso tempo, é que nós fazemos esse trabalho de se afadigar em outras coisas. Mas quando se trata do reino, a gente falta uma reunião porque está cansado. Um culto porque eu estou indisposto. Você tem ideia de como Deus olha para isso? Não estou dizendo aqui ou negando o seu cansaço. Entenda. Não estou tentando crucificar você porque você faltou por causa do cansaço. Eu só estou querendo fazer que você olhe para esse texto, porque eu me envergonho. Eu já deixei de fazer coisas porque eu estava mais ou menos cansado. Eu me envergonho disso aqui. Quando você olha para esse texto, ele nos expõe. Porque pelo reino, eu não me lembro que eu fiquei assim afadigado ao ponto de chegar à exaustão. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que para isso, ele se afadiga. Dando peso, o quanto isso é importante. E também eu não estou tentando dizer que você tem que morrer fazendo as coisas no reino. Mas eu só quero que você aprenda, é o que eu faço, fazer a comparação, porque Deus faz. Quando o povo de Israel, lá em Malaquias, ia dar uma oferta a Deus, aí pegava um animal lá com a pata quebrada, que não podia, sabe o que Deus dizia?
Ei, pega esse animal aí, dá lá para o governador, sabe, para ver se ele aceita. Dá lá para o governador como oferta para ele. Está vendo a comparação que Deus está fazendo? Por que Deus está fazendo essa comparação? É tipo assim, ei, por que vocês acham que eu aceito? Se nem o governador de vocês, que é humano, que não é soberano, aceita, eu vou aceitar? Então, às vezes, nós em outras coisas, nós nos afadigamos, mas quando se trata do reino, nós não nos afadigamos. Então, eu tento sempre colocar isso como medir isso, sabe? Porque Deus faz comparações. Ele chega a dizer em Malaquias, ei, as palavras de Deus foram duras para mim. Você estava dizendo que não vale a pena me servir. Eu ouvi tudo isso. É isso mesmo que vocês estão dizendo? Entende? E às vezes a gente não faz essa comparação. Nós somos, desbravadores, guerreiros, aguerridos nas coisas lá fora. Mas quando se trata do reino, nós somos comedidos, responsáveis. Não, eu tenho que pensar bem, a gente não tem o hábito de fazer loucuras pelo reino. Veja mais o que Paulo diz. Para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me ao mais possível. Esforçar-se aqui é a mesma palavra usada para agonizar. Ela era muito usada em competições entre atletas. Que eles chegavam, você já viu aquele maratonista que os músculos não obedecem mais, ele sai cambaleando e caindo, pronto, agonizar é aquilo. Paulo está dizendo que ele agoniza, ele se esforça. Essa palavra também é usada para retratar o parto. A força, o esforço que a mulher faz na hora de um parto. Já pensou? Paulo está dizendo, quando se trata da igreja, do corpo de Cristo, dessa obra que Deus está realizando, de fazer pessoas parecidas com Jesus, de advertir, de anunciar e de ensinar, eu faço isso, eu me afadigo, eu me esforço. E aí aqui ele usa duas palavras pesadas, que dá essa ideia de muito esforço, que é se afadigar e se esforçar. E acrescenta algo, como um adjetivo a esses adjetivos. Ele diz, o mais possível. Então, o esforço por si só já é um grande esforço. Já subentende-se que é um grande esforço. Mas ainda não é qualquer esforço. É um esforço o maior possível. O quanto você está focado em ter comunhão com o outro para anunciar, advertir e ensinar. O quanto você tem gastado da sua vida em viver em comunidade para fazer isso aqui. Para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para se afadigar e para se esforçar o mais possível. Paulo entendeu o que Deus estava fazendo nesse mundo. E ele usa a sua energia, seus recursos, tempo, e dedica a isso. Você pode dizer, meu amado irmão, que se afadiga e se esforça o mais possível pelo corpo de Cristo, pelo outro? Certamente a maioria de nós não. Porque estamos nos afadigando o mais possível em outras coisas. Paulo fazia isso, meus queridos e amados irmãos, porque ele entendia quem Cristo era. O que está em jogo aqui não é só olhar para a igreja e amar a igreja, não. Existe uma poesia no capítulo 1 sobre quem é Jesus. E isso afetou
libertou o comportamento de Paulo. Vamos ler essa poesia? A partir do verso 13, do capítulo 1. Esse é o segredo do apóstolo Paulo. Era como ele via Cristo. O que ele diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção aqui é como se você estivesse prisioneiro em outro país, ele foi lá e te resgatou, e perdoou toda a tua dívida, que te levou a essa prisão, a essa escravidão. Então eu devo tudo a ele. Aí ele diz mais no verso 15, a poesia: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que é uma expressão de exaltação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Paulo olha para Cristo, vislumbra que essa poesia e o que Cristo está fazendo, como o objetivo da sua morte em reconciliar consigo mesmo um povo, e um dia apresentar esse povo a si mesmo irrepreensível, santo, inculpável. Paulo olha para isso, e é isso que Cristo está fazendo? Pois eu vou me afadigar nisso, eu vou me alegrar, pois está sofrendo pelo que Cristo está fazendo, pela boa obra que ele começou. Eu vou trabalhar duro nisso, eu vou pegar os meus pequenos projetos pessoais e vou alinhá-los com um projeto maior que o soberano Senhor está fazendo em Cristo. Esses pequenos projetos devem contribuir, colaborar com esse projeto maior. Do contrário, eu os lançarei fora. Como você, meu amado irmão, trata a igreja? Diz quem é Jesus para você. E aqui, deixa eu dizer uma verdade, não se engane não. Não se engane não. Você que não tem comunhão com a igreja, está nem aí, a igreja para você nem fede nem cheira, você vem quando dá certo, você não tem compromisso nenhum. Deixa eu dizer de coração, você não é um regenerado. Ah, pastor, como é que você diz um negócio desse? Está aqui a palavra. Está aqui na palavra. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem dera que fosse eu, que eu poderia estar errando. Mas é a palavra do Senhor. 1 João, quando ele vai mostrar quem é crente e quem não é, a marca é o quê? É esse amor latente no coração pelos irmãos. Está lá, não sou eu. Eu só estou em amor lhe avisando que você está indo para o inferno. E você precisa de um Salvador para libertar você dessa vida egoísta que só pensa em si. Quando você olha e entende, quando você sente que Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, você vai amar o que Ele ama. Você vai se sacrificar como Ele se sacrificou.
Você vai dizer, eu não me importo com mais nada nessa vida. Foi o que Paulo disse. Em nada eu tenho a vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor. E você está fazendo o que com a sua vida? O quê? Quando você olha para o que Cristo fez e quem Ele é, você se lança sem reservas no que Ele está fazendo. Se você não ama o seu povo, não trabalha pelo seu povo, você também não ama Jesus Cristo. Pode ter certeza. Lembra que Jesus fez com Pedro, que o negou? Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Então você vai fazer o quê, Pedro? Vai fazer o quê? Pois apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Pois apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pois cuide das minhas ovelhas. Sabe o que é estranho, irmãos? É que Jesus ele é tão preocupado com essas ovelhas, né? Aí você que é uma ovelha e que ama Jesus, não se preocupa. Não é um negócio estranho. É tipo assim, Jesus, ó, estou contigo, mas essa tua noiva, eu não dou a mínima para ela. Não gosto dela, não arranho uma unha por ela, e ela não pode atrapalhar a minha vida. Aí você acredita mesmo que você ama Jesus? Não se engane. Você tem que se afadigar. E aí aqui não é um movimento forçado, é um movimento natural. Porque Cristo ganhou o teu coração. E agora você ama o que Cristo ama. Você se identifica com os sofrimentos dele. E você se alegra nisso. Não, você não vai ser um religioso tentando sofrer pela igreja para ver se angaria algo, para ver se ganha a salvação. Não se trata disso. É porque você foi salvo. É que você passa a amar o povo de Deus. Você teve o seu coração transformado, regenerado. E isso agora é latente em você. Seus gostos mudaram. Você nem forçou isso. Por isso eu te falo em amor. Se isso não é real na sua vida, clame a Ele que te salve hoje. Que te transforme. Que torne isso real. E te liberte do império das trevas e te transporte para o reino do Filho do seu amor. Para que você olhe para Cristo como está descrito aqui. E aí sim, com o coração transformado, você vai poder amar o seu povo. E eu quero deixar alguns conselhos práticos para a igreja do Senhor, para a noiva de Cristo, em como nós podemos nos esforçar mais, em trabalhar mais duro, para mantermos essa comunhão e vivermos esse trabalho árduo de cuidar uns dos outros. Então, o primeiro conselho, e aqui são coisas bem leves, vai poder fazer. Eu chamaria isso de um bom começo. Meu primeiro conselho, participe das programações da igreja. Como o Thales disse no retiro, é um bom começo, né? Então você vai ter compromisso com as programações, que são poucas. A igreja primitiva se reunia quantas vezes por semana? Todo dia. E a gente? Né? Então, são poucas reuniões, então aproveite. Não menos que isso, tá? Jamais menos que isso, aproveite. E aí o que você vai fazer? Você vai tentar chegar mais cedo no culto, porque às vezes você vem para o culto, aí você já chega atrasado, e termina o culto, você vai embora. E as pessoas? Não dou a mínima para elas. Não me importo com elas. Não, eu tenho que ter contato com essas pessoas. Eu tenho que anunciar, advertir e ensinar essas pessoas. Eles são meus irmãos. Então eu não posso tratá-los com indiferença como essa.
Então você vai chegar um pouco antes e você vai, de forma intencional, tentar conversar com as pessoas. E aí não é a postura de, eu vou ver quem vai falar comigo. Passou um, esse está no inferno, não falou. Sou outro e tal, não. Você vai tomar a iniciativa. Ah, pastor, tem muita gente, né, de nariz empinado na igreja e tal, que não fala com a gente. Pois vai lá, ensina como faz. Sei, vem cá, tudo bem? Há algum motivo pelo qual eu posso orar por você? Está tudo bem na sua casa, com seus filhos? Aí mandou uma mensagem na hora, e assim você vai cuidando um do outro. E vocês já imaginaram se cada um de nós colocasse um propósito assim, ó, esse ano eu vou cuidar daquele jovem, ou da família, eu vou me gastar nisso. Como seria incrível, né? Porque algumas pessoas fazem isso, só que é tipo 20 pessoas fazendo com 180. E seria muito legal se tivesse bem mais pessoas fazendo isso, trabalhando nisso. Que incrível seria. Como a igreja cresceria em comunhão. Então, o primeiro conselho, participe das programações. Esse é um bom momento para a gente ter esse contato. Tá certo? Chegue cedo e não vá tão cedo. Ah, pastor, o senhor não sabe como é difícil. Eu tenho umas coisas para resolver, tenho isso e tal, eu sei. Ei, mas vem cá, tu não quer se sacrificar em nada? Em nada. Gente, temos que mudar isso. Ei, eu estou exagerando? Estou? Isso é um grande sacrifício? Não, né? Eu acho que eu tenho que melhorar nisso. Mas não é nenhum sacrifício fazer isso. Ir lá e conversar com alguém e tal. Às vezes tem alguém que está ali triste, está passando por um grande problema e você pode chegar lá e só em perguntar para a pessoa se ela está bem ou pedir para orar por ela, isso já pode ajudá-la de uma forma incrível. Eu já conversei com pelo menos 3 pessoas pós-culto que elas tentaram tirar a vida delas. E ali, naquele momento, elas confessam isso. Pastor, hoje eu tentei tirar a minha vida. E pessoas que eu nunca nem vi, às vezes eu venho visitar a gente uma vez, aí eu tento, né, no pós-culto ir lá falar com elas e tal. Evite ficar sempre com a sua turminha. Evite isso, não, tem outras pessoas que eu preciso conversar com elas. E ter conversas intencionais, porque às vezes você está na sua turminha ali, nenhum problema em ter conversas aleatórias. Mas existem conversas mais importantes também para você fazer. Então tenta fazer isso, tá? Tenta se preocupar com o outro. Então, às vezes você vê alguém ali que está sozinho, está triste, está sentado no canto. Vai lá, chega na pessoa. É seu irmão. Que sentimento frio é esse? Que nós passamos uns pelos outros e não damos a mínima, nem a atenção. Que tipo de igreja nos tornaremos se agirmos assim? Se isso não mudar? Então isso precisa mudar. Promova encontros além das programações. Então, quando a comunhão vai ficando gostosa, esse momento das reuniões, o pós ou antes do culto, vai se tornando curto. E aí promova encontros. Ei, vamos marcar um encontro e tal, uma turma, vamos sair junto, para a gente viver essa comunhão. E aí se importar um com a vida do outro. Seja hospitaleiro. Esse ano, pensa aí, você já recebeu algum irmão na sua casa? Alguns recebem muitos, mas alguns não receberam ninguém. Você convidou alguém, então nós estamos no meio do ano, você convidou pelo menos uma família, um jovem e tal, para ir para a sua casa? De forma intencional, para anunciar, advertir e ensinar? Ou você está vivendo, passa ano, entra ano, e você só vem para a igreja e não investe na vida de ninguém?
Então vou lançar um desafio, para não sair daqui só, o pastor falou isso, não. Vamos combinar de receber uma visita por mês. Combinado? É difícil? Não, né? Mas não vale ser o pastor não, tá? Eu estava, pastor, a minha visita não conta não, tá certo? Então, você vai convidar algum irmão, vai dizer, ó, vamos marcar para a gente jantar junto e fazer um lanche, tá, e conversar, para a gente estreitar os laços. Beleza? Combinado? Uma vez por mês só. Fácil, fácil, não é? Nos nossos cultos de orações, tente orar, quando a gente vai dividir, tente orar com pessoas diferentes. Sempre quer orar com a mesma pessoa. Às vezes não tem coragem nem de se levantar para... Não, vamos mudar isso, meus irmãos. Vamos ser intencionais e nos esforçar. Não dá nem para dizer, vamos nos sacrificar, que é vergonhoso. Porque não há nenhum sacrifício nisso. E além de ser hospitaleiro, eu queria que uma vez no mês você marcasse para visitar algum irmão. Seu irmão, posso te visitar? Aí o outro irmão, que vai ser hospitaleiro, né? Ele vai dizer, claro, vamos marcar. E aí você marca. Beleza? É difícil? Ah, não. Fácil, fácil. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Amém? Para a gente não continuar crescendo, se distanciando. Isso que nós vamos fazer, esses conselhos práticos, eles estão muito aquém, muito longe de se esforçar e se afadigar. Concorda? Estão muito aquém. Mas vamos pelo menos dar o primeiro passo, amém? Vamos pelo menos começar. Que Deus em Cristo nos ajude a ser uma comunidade que de fato vive essa comunhão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Deus, a vencermos essas barreiras, o egoísmo, a lutarmos mais, Deus, pelo que o Senhor está fazendo no mundo, na igreja, no teu povo. Nós sempre oramos para sermos usados por Ti, mas é difícil estarmos dispostos a sermos usados. Então nos ajuda, Pai, a viver essa vida de forma que signifique algo para a eternidade. Gastar a nossa vida servindo ao Senhor, enquanto servimos ao Teu povo. Ajuda o nosso coração, Deus, a viver sacrifícios pelo Teu reino, em todas as áreas. Somente o Teu Santo Espírito pode mudar isso em nós. É por isso que nós oramos, confiados na Tua graça, na Tua misericórdia e no poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.